começarmos, eu queria perguntar aos irmãos, quantos Jesus você conhece? Quantos Jesuses você conhece? Já se respondeu a pergunta? Não precisa falar em voz alta se você não quiser. Esse vai ser o tema da nossa pregação de hoje. E antes de nós começarmos, eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 10, versículo 9. Depois nós vamos ler em Filemão capítulo 1, verso 25. E por último, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Então, Romanos capítulo 10, verso 9. Filemão capítulo 1, verso 25. E por último, Filipenses capítulo 2, verso 5. Amém? Romanos capítulo 2, verso 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia. Agora vamos para Filemão capítulo 1, verso 25. Filemão só tem um capítulo 1, versículo 25. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. E por último, Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses, verso 2. Capítulo 2, desculpa, verso 5. Não, tem. Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Bom, voltando à minha pergunta inicial. Quantos Jesus você conhece? Quantos Jesuses você conhece? Aleluia. E se eu te disser, eu imagino que você tenha respondido um, o Jesus. Imagino que você tenha até falado assim, mas existe mais de um? O que esse cara está falando? E se eu te disser que, e se eu te disser que, apesar de você achar que só existe um Jesus, e se eu te disser que existem 3 Jesus? Ou 3 Jesuses? Vai ficar mais louco ainda? Vai? Então a gente vai destrinchar esse negócio aí. Bom, muitas pessoas, elas conhecem, eu diria que a maioria delas conhece Jesus, o Jesus Cristo, que nós lemos em Filemão capítulo 1, versículo 25. Filemão, versículo 25. Jesus Cristo. Algumas outras, um grupo menor de pessoas, conhecem o Jesus que nós vimos em Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E uma parcela menor ainda de pessoas conhecem o Jesus que nós lemos em Romanos capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus. Então veja bem, nós temos o Senhor Jesus, de Romanos capítulo 10, versículo 9. Nós temos o Jesus Cristo, de Filemão, versículo 25. E nós temos Filipenses capítulo 2, versículo 5, o Cristo Jesus. Diego, tá, mas quem disse isso para você? Quem disse para você que Senhor Jesus de Romanos, o Jesus Cristo de Filemão e o Cristo Jesus de Filipenses são pessoas diferentes? Calma lá e segue comigo. Bom, para a gente começar a entender os 3 Jesus, as 3 pessoas diferentes, vamos colocar assim, nós vamos falar mais sobre isso novamente. Primeiro nós temos que partir do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela foi divinamente inspirada, como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, olha o que Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3,
versos 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, quando nós partimos do princípio que a Bíblia foi inspirada por Deus e que toda palavra contida na Escritura Sagrada tem um propósito, e nós crermos que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, uma comparação esdrúxula, mas que serve bastante de exemplo, a Bíblia é o nosso manual de instruções. Quando você compra uma televisão, vem o manual. Quando você compra uma máquina de lavar, vem o manual. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a instrução do fabricante para nós. Então, se nós juntarmos que a Bíblia é divinamente inspirada, que toda a Escritura, que no versículo 16 diz, toda Escritura, não diz alguma Escritura, não diz algumas, não diz várias, diz toda Escritura, divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça. Por que em alguns momentos, principalmente no Novo Testamento, na verdade somente no Novo Testamento, ao se referir à pessoa de Jesus, alguns escritores se referem a Jesus como Jesus Cristo, como Paulo a Filemão. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele se refere ao Senhor Jesus. E quando Paulo escreve aos Filipenses, ele se refere ao Cristo Jesus. Por que essa diferença de palavras? Nunca passou pela cabeça dos irmãos? Às vezes nós falamos Jesus Cristo, às vezes nós falamos Cristo Jesus, às vezes falamos Senhor Jesus. Por que essa diferença? Existe um motivo. Novamente, se nós crermos que a Bíblia foi divinamente inspirada para ser escrita e que toda palavra divinamente inspirada serve para nos ensinar, redarguir e corrigir, então tem um propósito. Tudo na Bíblia tem um propósito. Até as vírgulas na Bíblia têm um propósito. Existem vírgulas, se você mudá-la de lugar, ela muda completamente o sentido do texto. Então existe um propósito pelo qual nós chamamos Senhor Jesus, nós chamamos Jesus Cristo e nós chamamos Cristo Jesus. Ou seja, existem três Jesus. Quantos Jesus você conhece? Quais desses três Jesus você conhece, você está familiarizado, você está acostumado com? Primeiro Jesus que eu quero falar é sobre o Senhor Jesus, de Romanos capítulo 10, versículo 9. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 9. E depois nós vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 11. Romanos capítulo 10, verso 9, que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E Filipenses capítulo 2, verso 11. Filipenses capítulo 2, verso 11, que diz: e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda em Lucas capítulo 6, versículo 46, vamos voltar lá para Lucas, capítulo 6, versículo 46, e nós vamos ler vários outros versículos, e me perdoe pela passeata na Bíblia, mas é que a gente não pode ensinar alguma coisa sem basear na Bíblia. Glória a Deus. Senão vocês vão falar, porque foi um homem lá na igreja, um maluco, que falou que tem 3 Jesus, mas na Bíblia é só um. Da onde que ele tirou os 3? Vamos lá. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Bom, me desperta muita admiração quando nós chamamos, e eu já falei isso aqui mais de uma vez, quando nós chamamos Jesus de Senhor, ou quando nós chamamos Deus de Senhor, e aí nós podemos dizer que Jesus e Deus é a mesma pessoa, mas quando nós o chamamos de Senhor, e muitas das vezes, eu diria que até mesmo na maioria das vezes, inclusive muitas pessoas, sequer compreendemos o que esse Senhor significa. Nós lemos na Bíblia, ou aqui como o próprio Jesus diz, e por que me chamar Senhor e Senhor? E nós vemos Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus,
E nós chamamos Jesus de Senhor, mas nós não nos damos conta que o Senhor da Bíblia, a palavra Senhor na Bíblia, ela tem um sentido completamente diferente, eu diria, da palavra Senhor nos dias de hoje. Hoje, quando nós chamamos alguém de Senhor, nós nos referimos à sua idade, nós nos referimos à sua, ao seu tempo de vida. Uma pessoa mais velha você chama de Senhor, você não vai chamar a criança de Senhor. Autoridade, né? Um chefe. Autoridade, um chefe, ou seja, uma posição, mas normalmente é pela idade. Mas na Bíblia, quando nós lemos Senhor, nós estamos nos referindo ao termo grego chamado Kyrios. E o que significa o termo bíblico Kyrios? Significa chefe, comandante, supremo, maior de todos. Dominador. E se nós continuarmos lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vamos ver que essa palavra Senhor, essa palavra Kyrios, ela era muito utilizada numa saudação, na época do Império Romano, entre as pessoas. Quando duas pessoas se encontravam, na época do Império Romano, elas se saudavam dizendo, César é o Senhor, César é o Kyrios. E isso começou a gerar um problema na igreja primitiva, porque quando uma pessoa que não era cristã se encontrava com outra pessoa que era cristã e saudava César é o Senhor, a pessoa que era cristã, ela falava assim, César não é o Senhor é Jesus. Não porque Jesus fosse mais velho, porque Jesus morreu com 33 anos. Não era velho. Era mais novo do que velho. Mas aquela pessoa que servia a Jesus, o que serviu a Jesus, que conheceu o Evangelho de Jesus, ela não aceitava outra pessoa dizer que outra pessoa era o Senhor, que outra pessoa era o Kyrios dela. Porque no Império Romano, César, o imperador, ele era o Senhor de todos os senhores, por mais que existissem outros senhores, outros chefes, mas no Império Romano, o imperador César, ele era o máximo, não tinha ninguém acima dele. E um cristão não aceitava isso. E isso começou a gerar muito problema, daí vieram as perseguições e tudo mais, porque chegou o ouvido de César, e não que César não queria ser chamado de Senhor, mas como assim? Existe uma outra pessoa acima de mim? Não existe ninguém acima de mim. Porque os cristãos, eles não aceitavam de hipótese alguma, que alguém falasse que outra pessoa era o Kyrios dela, que o Kyrios dela, para ela, era Jesus. E isso serve, o significado da palavra Senhor no Novo Testamento, e o que significa nós chamarmos Jesus de Senhor, deve servir de alerta, deve servir para nós como nós devemos refletir sobre isso, sobre de fato se Jesus está sendo o nosso Senhor. Por exemplo, as nossas pregações. Como são as nossas pregações? Nas nossas pregações, muitas das vezes nós falamos, aceite a Jesus. Quem sou eu para aceitar a Jesus? Se foi Ele quem me aceitou primeiro. Aleluia. Quem foi que veio primeiro? Eu ou Jesus? Não. Deus chama Jesus e fala, Jesus, estamos aqui, parafraseando, Jesus, tem uma missão para você. Eu preciso que você vá lá e que você morra para aquelas pessoas. Quem aceitou primeiro? Eu ou Jesus? Foi Ele que aceitou o chamado do seu pai e falou, não, tudo bem, eu vou. Então, é claro que, não estou falando que é errado você falar aceite a Jesus como seu Salvador, mas já parou para pensar que quem me aceitou primeiro foi Jesus? Quando nós invertemos essa relação e eu me coloco na posição de eu aceitar ou não a Jesus, eu não estou colocando Jesus como meu Kyrios. Porque no Novo Testamento, de novo, lá no Império Romano, não era o servo que aceitava o seu senhor. O servo, ele apenas baixava a cabeça e é isso. Ele não questionava. Continua o nosso culto. Quando nós, por exemplo, nós oramos a Deus, seja no culto, seja em casa, Jesus é o seu Kyrios,
Ele é o seu Senhor, Ele é o meu Senhor, quando eu estou orando? Por que eu digo isso? Porque quando nós vamos para Atos capítulo 4, verso 24, olha como os crentes da igreja primitiva, eles oravam. Esses mesmos crentes que quando eram soldados, os romanos que falavam César é o Senhor, falavam não, César não é o meu Senhor é Jesus. Olha como eles oravam. Em Atos capítulo 4, do verso 24 ao verso 31. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Perceberam como que eles oravam? Primeiro, eles oravam a Deus. Primeiro, no versículo 24, eles falavam: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Porque se levantaram contra você e você destruiu eles. E aí depois, no versículo 29, eles falavam: Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos, não as bênçãos, não a cura, Um carro novo. não um carro novo, não uma viagem de férias, mas concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Aleluia. E aí depois, no terceiro ato, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo filho Jesus. Se nós dizemos que nós conhecemos ao Senhor Jesus, ao Quírios Jesus, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é digno de toda a honra, todo o poder e toda a glória, por que quando nós oramos, ao invés de primeiro adorar o seu nome, louvar o seu nome, depois nós pedirmos que pela sua misericórdia nós possamos pregar a sua palavra, que foi aquilo que nos foi incumbido, e por último, por causa da pregação da palavra, se façam os sinais, maravilhas e prodígios, por que ao invés de nós orarmos assim como a igreja primitiva orava, nós oramos: Senhor, eu te peço, me ajuda. Senhor, por favor, me socorre. Senhor, me abençoa. E em alguns casos mais extremos, Senhor, eu determino a vitória. Senhor, eu demando a vitória. Senhor, o Senhor tem que... Senhor, prove para mim que o Senhor é poderoso e faça isso. Esse é o comportamento de um servo em relação ao seu Senhor. Se nós levarmos isso para o contexto histórico do Novo Testamento, nós conseguimos imaginar pessoas falando assim com o seu Senhor, chegando e falando assim: prove que o Senhor é meu Senhor, eu quero comer a mesma comida que você. Prove que o Senhor é meu Senhor, limpa essa casa. Prove que o Senhor é meu Senhor, vai buscar água. Nós conseguimos imaginar isso? De forma nenhuma, isso é inaceitável. Então, o primeiro Jesus que nós devemos conhecer é o Senhor Jesus, é o Quírios Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29.
Muito Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Muitas das pessoas que chamam Jesus de Senhor Jesus só se lembram do versículo 28. Mas se esquece do versículo 29. Se Jesus é o nosso Senhor, nós temos que tomar sobre nós o seu jugo, ou seja, o jugo de Deus. Nós temos que sair do jugo do pecado e tomar o jugo de Deus, o jugo de Jesus. Nós queremos tomar o jugo de Jesus? Ele é pesado. Apesar de no versículo 30 dizer, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, aqui Jesus está comparando o seu jugo com o jugo do pecado. Certo? O jugo de Jesus em relação ao jugo do pecado é um jugo suave, é um jugo leve. Mas isso não significa que o jugo de Jesus não seja pesado. Porque quando nós falamos de tomar o jugo de Cristo, tomar o jugo de Jesus, significa passar pelo que ele passou. Significa servir a ele como ele serviu. Significa ser fiel a ele, assim como ele foi fiel. Olha, o meu jugo agora está com você, toma o meu jugo. A minha cruz agora está com você, tome a minha cruz. Nós não podemos chamar Jesus de Senhor, conhecer o Senhor Jesus, sem tomar o seu jugo e sem tomar a sua cruz. Porque se Ele que é o Senhor tomou o seu jugo e tomou a sua cruz, o que nos faz melhor do que o Senhor, do que o nosso Senhor, para não tomarmos o seu jugo e a sua cruz? E sem dúvida, Jesus, e esse vai ser o próximo Jesus que nós vamos falar, mas Jesus sim, ele nos ajuda, ele nos abençoa, ele nos cura, ele faz milagres. Não estou questionando isso. O meu ponto é, nós temos três Jesus. O primeiro Jesus é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é um Jesus que cura. O Senhor Jesus não é um Jesus que batiza, não é um Jesus que ajuda, não é um Jesus que socorre. Ele é o Senhor Jesus. A primeira coisa é reconhecer o Senhor Jesus. E o segundo Jesus que nós temos, Filemão, versículo 25. Filemão, versículo 25. Nós falamos do Senhor Jesus. Tem mais dois. O segundo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O segundo Jesus que nós vemos na Bíblia, o primeiro foi o Senhor Jesus, o segundo Jesus que nós vemos na Bíblia é o Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Você conhece Jesus Cristo? O que você sabe sobre Jesus Cristo? Ao contrário do que muitos pensam, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Diego Ventura Silva, Joabe Cândido da Silva, Ivanoa, não sei qual é o sobrenome. De Souza Toledo. Ivanoa Toledo. Não é Jesus, Cristo não é sobrenome de Jesus. O sobrenome de Jesus, naquela época não tinha um sobrenome, mas nós poderíamos dizer que fosse Jesus de Nazaré, porque ele era de Nazaré. Quando nós falamos Cristo, aliás, a expressão Jesus Cristo ela só começou a ser utilizada em Atos capítulo 11, versículo 26. Abra em Atos capítulo 11, verso 26. Atos capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, na época de Jesus, ali quando Jesus viveu, ele não era chamado de Jesus Cristo.
Por quê? Porque Cristo significa ungido. Cristo, no grego, é ungido. Em hebraico seria o Messias. Então, como nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando Jesus, a pessoa, o homem, ungido por Deus. Assim como no Antigo Testamento, os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, os profetas eram ungidos, Jesus, ele foi ungido. Tanto que quando Jesus pergunta, nós vamos ler essa passagem, mas quando Jesus pergunta para os discípulos quem dizem que eu sou, e eles falam, o que estão dizendo que eu sou? E eles falam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, porque era ungido, estava fazendo ali uma missão, estava fazia milagres, então era ungido como esses outros homens foram ungidos no passado. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos falando de Jesus, o homem, Cristo, ungido. Em Atos capítulo 10, versículo 38, Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, diferente do Senhor Jesus, novamente, nós falamos de Senhor Jesus, nós estamos falando de um Jesus que é o chefe, um Jesus que é o dono, um Jesus que é o superior de todas as coisas e de tudo que há. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos falando de um homem, Jesus, o Filho de Deus, que foi ungido pelo próprio Deus para fazer aquilo que ele deveria vir fazer. Em Mateus capítulo 16, nós vamos ler verso 13 ao verso 16. Mateus capítulo 16, do 13 ao 16. Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos de Jesus, o homem, Cristo, ungido por Deus. Nós também estamos falando do próprio Deus. Abra em João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 10, verso 30. João, capítulo 10, verso 30. Que diz: eu e o Pai somos um. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos falando do homem ungido, nós estamos falando do homem que era Deus. Jesus, ele era homem e ele era Deus, 100%. Jesus, ele era ungido de Deus. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos falando do Jesus de Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos falando do homem ungido, do homem Deus, criador dos céus e da terra. Tudo foi criado por causa dele. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado para ele. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos falando do Jesus de Hebreus capítulo 1, versículo 6, que diz: e quando, outra vez, introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Quando nós falamos de Jesus Cristo, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós estamos conhecendo um Jesus que é digno de toda adoração. Aleluia. Se eu conheço Jesus Cristo, ou se eu acho que eu conheço a Jesus Cristo, toda a minha adoração tem que ser para esse Jesus.
Eu não posso dar minha adoração para nenhuma outra coisa. Eu não posso dar minha adoração para o futebol e deixar de ir para a casa de Deus porque tem uma final da Copa do Mundo. Eu não posso conhecer Jesus Cristo e dar a minha adoração para um carro que eu tanto sonhei, ou dar a minha adoração para minha esposa que eu tanto quis, ou para os meus filhos que eu tanto esperei, ou para o meu trabalho que eu tanto suei para conseguir. Se eu conheço a Jesus Cristo, ou se eu acho que se eu penso que eu conheço a Jesus Cristo, toda a minha adoração tem que ser para Ele. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos falando do Jesus de Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 13, que diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós conhecemos um Jesus que perdoa todos os pecados. Não existe pecado que Ele não perdoe. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos de Lucas capítulo 4, versículo 40. Lucas capítulo 4, versículo 40, que diz: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curavam. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos do homem, Jesus, ungido, Cristo, que tem o poder para curar toda e qualquer enfermidade. Mais ainda, quando nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos do Jesus de Mateus capítulo 8, verso 16. Mateus capítulo 8, verso 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos do Jesus que expulsa os demônios, do Jesus que liberta, do Jesus que tira da escravidão do pecado e traz para a sua luz. Então veja que o Jesus Cristo é diferente do Senhor Jesus. Muitas pessoas, e aí eu vou dizer infelizmente, os irmãos vão entender onde eu quero chegar com isso. Muitas pessoas, infelizmente, procuram a igreja por causa de Jesus Cristo. Mas, Diego, qual é o problema de procurar a igreja por causa de Jesus Cristo? A igreja não é de Jesus Cristo? Sim, ela é de Jesus Cristo. Mas qual é o problema de você procurar a igreja por causa do Jesus Cristo, o Jesus que faz, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que perdoa? Porque, na maioria das vezes, você vai encontrar o que você vai buscar. Você vai encontrar perdão, você vai encontrar cura, você vai encontrar bênção, você vai encontrar milagre. Mas vai existir um dia que você não vai encontrar. Está me dizendo então que o Jesus Cristo, ele é um Jesus falho? Não. O Jesus Cristo não é um Jesus falho. Mas o Jesus Cristo, ele não veio para curar, libertar e perdoar os pecados. Essa não é a missão primária de Jesus, do Jesus Cristo. Por isso que eu digo que uma pessoa que entra na igreja por causa do Jesus Cristo, vai chegar uma hora que ela vai sair da igreja. Porque vai chegar uma hora que ela vai querer curar e o Jesus Cristo vai falar assim: olha, eu posso curar, mas eu não vou curar. Uma pessoa que entra na igreja procurando Jesus Cristo, ela vai querer a bênção, e ela vai ter a bênção, mas vai chegar uma hora que Jesus Cristo vai falar assim: olha só, agora é hora de deserto. Então, o Jesus Cristo, a missão principal de Jesus Cristo não é fazer milagres, não é curar. Qual é a missão principal de Jesus Cristo? Para que o Jesus Cristo veio ao mundo? Para ensinar o caminho de volta a Deus. Essa é a missão primária de Jesus. Por isso que se nós procurarmos a igreja, uma pessoa que procura a igreja por causa de Jesus Cristo, o Jesus que faz, ela vai se decepcionar. Porque vai chegar uma hora que o que ele faz, que ele pode fazer, não é mais importante do que o caminho que ele tem para ensinar. E aí ele vai deixar de fazer. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos não somente daquele que pode fazer tudo, mas nós falamos principalmente daquele que é o modelo e o exemplo a ser seguido.
Quando você falar, quando você pensar que você conhece Jesus Cristo, não, eu conheço Jesus Cristo. Eu sei quem é o Jesus Cristo. Então você tem que pensar também que você não só conhece o Jesus que faz todas as coisas, mas principalmente o Jesus que deixou um exemplo. Nós não podemos seguir a Jesus Cristo somente pelo que ele faz, nós temos que seguir a Jesus Cristo, seguir também o seu exemplo, seguir o seu modelo. Jesus é o modelo, Jesus Cristo é o modelo para nós. O Senhor Jesus não é o nosso modelo, porque, de novo, o Senhor Jesus, ele é o chefe, e chefe só tem um, não tem outro chefe. Então, o Senhor Jesus não pode ser nosso exemplo, nós não vamos conseguir seguir o seu exemplo, mas o Jesus Cristo, esse sim é o nosso exemplo, esse sim é o nosso modelo, esse sim tem que ser o nosso espelho, tem que ser o nosso alvo, tem que ser a nossa meta, é ser como Jesus Cristo for. E o terceiro Jesus, Diego? Filipenses, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, e Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses 2, 5 e depois Filipenses 4, 9. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por quem? Pelo Senhor Jesus, por Jesus Cristo, ou por Cristo Jesus. É um Jesus diferente. Diego, eu estou confuso. Qual a diferença? Porque você falou 3 Jesus, e aí você falou Senhor Jesus, depois você falou Jesus Cristo. E agora você fala de um Cristo Jesus. Eu estava esperando um Jesus Manuel, um Jesus, alguma coisa. Mas você falou Cristo Jesus. Mas Jesus Cristo e Cristo Jesus não é a mesma coisa? Jesus Cristo e Cristo Jesus não é a mesma pessoa? Qual é a diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus? Tem uma diferença. Se não tivesse diferença, a gente não encontraria Cristo Jesus. Nós não vemos Cristo Jesus aqui em Filipenses só porque Cristo vem antes de Jesus, porque C vem antes de J. Ordem alfabética. Não, tem um motivo. O terceiro Jesus, que eu quero saber se eu pergunto, se vocês conhecem. Vocês conhecem o Cristo Jesus? E quem é o Cristo Jesus? Bom, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós conhecemos o Filho do Deus Todo-Poderoso. Como nós falamos, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós conhecemos o homem ungido, Filho do próprio Deus, que também é Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra para fazer toda e qualquer obra. Mas quando nós conhecemos Cristo Jesus, nós estamos conhecendo Jesus Cristo no seu aspecto salvífico. Diego, você me confundiu. Vamos lá. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós conhecemos o homem ungido pelo próprio Deus, que também é Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra para curar, perdoar pecados, expulsar demônios e libertar os cativos. Quando nós conhecemos o Cristo Jesus, nós estamos falando deste Jesus, o Jesus Cristo, só que nós estamos falando do aspecto salvífico. Nós não estamos falando do Jesus que tem todo o poder para curar, para libertar, para expulsar demônios. Nós estamos falando do Jesus que morreu para que eu pudesse ter a salvação. Amém. Quando nós falamos de Cristo Jesus, nós estamos falando do Jesus de Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas capítulo 2. Nessa versão está faltando um artigo ali, porque tem versão mais antiga que diz: "Vos nasceu o Salvador, que é o Cristo", que é o enviado, né? Lucas capítulo 2, versículo 11. "Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor." Ali está. E é Cristo. Está faltando o artigo definido ali.
E como nós falamos na escola dominical, isso faz diferença porque se nós falarmos que é Cristo, que é ungido, nós estamos falando de um ungido. Só que como nós já dissemos, existiram outros ungidos. Jeremias era ungido. Davi era ungido. É o efeito que causa Até Saul era ungido. Mas Lucas capítulo 2, versículo 11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, aleluia, que é o Cristo, o Senhor. Aleluia. Então, quando nós conhecemos a Cristo Jesus, quando nós falamos de Cristo Jesus, nós estamos falando daquele que veio dar a sua vida em resgate de muitos. Nós estamos falando do Cordeiro de Deus, que foi morto, crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Nós estamos falando daquele que por causa dele nós podemos ser salvos, remidos, justificados e passar a eternidade com Deus. É ou não é um Jesus diferente? Aleluia. Quando nós falamos de conhecer a Cristo Jesus, nós estamos falando sobre ser reconhecidos como cristãos. Glória a Deus. Quando eu falo, qual é a sua religião? Eu sou cristão. Quando você fala, eu sou cristão, você não está falando do Senhor Jesus. Você também não está falando do Jesus Cristo. Muitas pessoas que seguiram a Jesus Cristo não eram cristãos. Alguns se tornaram cristãos, mas muitos não eram cristãos. Quando você fala que você é cristão, você está falando do Cristo Jesus. E o que significa? E nós lemos isso em Atos capítulo 11, versículo 26. Vamos ler mais uma vez? Aleluia. Atos capítulo 11, versículo 26. Atos 11, 26. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por que eles foram pela primeira vez chamados cristãos? Porque eles seguiam ao Cristo Jesus. Quando nós falamos sobre o Cristo Jesus e quando nós nos identificamos como cristãos, ou seja, aqueles que seguem o Cristo Jesus, nós estamos falando não só daquelas pessoas, ou nós não estamos nos referindo como aquela pessoa que foi alvo da sua missão, que foi alvo da sua obra salvífica na cruz, mas nós estamos falando daquele que deixa se envolver e aquele que passa a praticar também a sua mensagem. Aquele que deixa se envolver, não só se deixa se envolver pelo seu amor, mas aquele que pratica o seu amor. Aquele que se deixa envolver não só pelo seu evangelho, mas aquele que também prega o seu evangelho. Aleluia. Quando nós falamos que nós conhecemos a Cristo Jesus, quando nós nos identificamos como cristão, porque nós seguimos a Cristo Jesus, nós estamos falando que nós somos aqueles que procuram ter não só o coração, mas também o sentimento de Cristo. Aleluia. Diego, o que significa você ter o coração e o sentimento de Cristo? Significa amar como Cristo ama. Se eu me identifico como cristão, repetindo, se eu me identifico como cristão e eu falo que eu conheço o Cristo Jesus, eu tenho que ter o amor de Cristo. Isso significa que eu tenho que amar como Cristo ama. Aleluia. E na semana retrasada, nosso pastor pregou aqui sobre Judas e sobre o amigo. E no último momento, depois da traição, Jesus ainda amava Judas. Aleluia. Se eu me identifico como cristão, se eu digo que eu conheço ao Cristo Jesus, eu tenho que ter o mesmo sentimento de Cristo. E qual é esse sentimento de Cristo? Dar a sua vida pelos outros. Veja bem, eu sou cristão, eu conheço o Cristo Jesus. Então eu tenho que ter o mesmo coração, o mesmo amor, o mesmo sentimento, a mesma entrega, a mesma vontade, a mesma disponibilidade, E obediência. mesma obediência. Glória a Deus. Eu não posso falar que eu sou cristão, eu não posso dizer que eu conheço o Cristo Jesus se eu não faço aquilo que ele faz. Glória. Se eu não sigo aquilo que ele deixou para eu seguir. Os cristãos da primeira
essas pessoas aqui de Atos capítulo 11, versículo 26, que passaram, esses discípulos que pela primeira vez foram chamados cristãos, eles tinham o mesmo amor e o mesmo sentimento. Por isso eles foram chamados cristãos. Não foram eles que se... Veja bem, e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. As pessoas olharam para aqueles discípulos e falaram: eles são cristãos, porque eles seguem ao Cristo. Não foram eles que se auto-intitularam cristãos. Eu não posso me auto-intitular cristão. Eu tenho que ser reconhecido como um cristão. Aleluia. E como que eu sou reconhecido como um cristão? Quando eu conheço ao Cristo Jesus. O Cristo que me salvou. O Cristo que deu a sua vida. O Cristo que morreu por mim. O Cristo que ama incondicionalmente. O Cristo que dá a sua vida incondicionalmente. Quando Cristo Jesus entregou a sua vida na cruz para que nós pudéssemos ter a salvação, ele não sabia o que esperava. Ele não sabia que eu ia me salvar. Ele não sabia que o pastor ia se salvar. Ele não sabia que o diacono ia se salvar. Ele não sabiam, inclusive, as pessoas que não iam se salvar. Mas ele tinha que dar a vida por todos. Foi um tiro no escuro. E ele deu esse tiro no escuro. E muitas das vezes a gente calcula o tiro que nós vamos dar. Não, mas eu vou ajudar, mas será que essa pessoa vai ser agradecida? Não, mas eu vou amar, mas será que ela vai me amar de volta? Não, mas eu até vou lá, mas quando precisar, será que ela vai vir? Não, aquilo lá eu não ajudo porque uma vez ele não me ajudou. O Cristo Jesus, ele não pensa assim. O Cristo Jesus é incondicional. Aleluia. E a prova de que é incondicional é que ele nos amou primeiro. É que ele deu a sua vida primeiro. Aleluia. Por amor de nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo fala, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Senhor Jesus, em Jesus Cristo ou em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. As condenações só deixam de existir para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. E de novo, o que significa estar em Cristo Jesus? Significa amar como Ele amou. Significa sentir o que Ele sentiu. Significa fazer o que Ele fez. Não existe vida eterna para aqueles que não... Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que não estão em Cristo Jesus têm condenação. Se tem condenação, não vai ter vida eterna. Entendem a diferença entre o Senhor Jesus, entre o Jesus Cristo e o Cristo Jesus? Aleluia. São ou não são três pessoas, três Jesus diferentes? Para nós concluirmos, Senhor Jesus, Jesus Cristo, Cristo Jesus. Não são três pessoas diferentes. É a mesma pessoa. O Jesus é o mesmo, só que com três qualidades, ou com três pontos de vista, ou com três aspectos diferentes. O mesmo Jesus, ele tem que ser o nosso Senhor Jesus, o Senhor da minha vida, o meu Kyrios, o meu chefe, aquele que quando fala eu abaixo a cabeça, aquele que não pede, aquele que manda. Aleluia. O Senhor Jesus, ele não pede. Ele não fala: Diego, meu servo querido, você pode ir à igreja no domingo? Diego, meu servo querido, se você quiser, se sobrar dinheiro no seu mês, você pode dar para minha casa, para ter mantimento? Não, ele manda: trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Aleluia. O Senhor Jesus, ele não pede. Ele não pede licença. Então nós temos o mesmo Jesus, é o Senhor Jesus, o chefe, o Kyrios, aquele que manda,
Ele é o Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra para curar, libertar, perdoar pecados, expulsar demônios, receber adoração. E Ele é o Cristo Jesus, aquele que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Aquele que, por causa do sacrifício dele, nós podemos não ter mais nenhuma condenação e ter acesso à vida eterna. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não procure somente o Jesus Cristo Todo-Poderoso. Não ignore o Senhor Jesus. Não subestime o sacrifício do Cristo Jesus. Pelo contrário, sirva ao Senhor Jesus. Conheça o Jesus Cristo Todo-Poderoso e aceite o sacrifício do Cristo Jesus no Calvário. Que Deus nos abençoe.